sempre E eu muito bem, disse, olha, não tem problema tomar chimarrão, É da nossa cultura. televisão de gaúcho para gaúcho, né? E aí disse, tá, Bagé, eu estou tomando chimarrão, disse, mas toma, leva pro ar, não tem problema. Só faltou. E o pior é que a gente preparou aqui, no carro, estava ali alisando o troço. E eu disse, deixa que eu tenho que subir antes, né? Mas gaúcho que se preze é assim. Não, mas ali, ó. Largo chimarrão. Eu gosto muito. E essa garrafa, se não me engano, o nome dela é Gauchita. É isso mesmo. Sabe por quê? Já anunciou comigo na época da TV Guaíba. Foi um dos primeiros anunciantes que eu tive em televisão, foi Gauchita. Muito boa a garrafa. E eu deixava em cima da mesa, assim. Que era o comercial, era mostrar a Gauchita. De vez em quando dava uma apertadinha. O que tu já não anunciou? Pois é, até casa incendiando já. Eu tive um anunciante uma vez, que os caras davam risada de mim. Era o Bochófilos. O cara vendia bocha. O pessoal usa muito. Associação Boni Esportes. Fazia um anúncio de bocha, tudo que era coisa para bocha. E ele anunciou comigo também. Boni Esportes, agora não veio o nome na cabeça. Faz uns 30 anos. Esporte que eu estou praticando lá em Capão. O problema é acrescentar uma letra nisso aí. Né? Bocha ainda vai. Mas tu jogava lá em Lagoa Vermelha, né? O esporte mais praticado no Rio Grande do Sul. Ali onde está morando o Bagé, que está morando em Capão, aliás, já cumprimentei pela escolha. Muita gente boa está fazendo muito isso. Bom, né? Só quem tem muito negócio na Grande Porto Alegre e tal, tem que vir toda hora é ruim. O doutor tem negócio no Uruguai. Vive Mas no Uruguai. muita gente está optando por morar no litoral, né? Aproveitando que é perto, né? É 1h30, 1h20, o Torres não dá 2 horas ali. E consegue trabalhar, inclusive, do litoral e aproveitar a qualidade de vida, né? Já vou dar uma sugestão para o Bagé, já que ele gosta de qualidade de vida, já compra lá na Lagoa Cortada um terreno do Laíri. O Laíri é empresário da tua época. O Laíri, que trabalhou no Meridional, no Santander, né? E no Sul Brasileiro ainda. Ele comprou terrenos lá em Santa Catarina e está desenvolvendo um empreendimento chamado Lagoa Cortada, lá na Praia de Gaivota. O doutor Evo já comprou uns 5 terrenos lá, porque é investidor. Conheço um local muito bonito e é uma região que eu acho que daqui entre 5 e 10 anos o litoral sul de Santa Catarina ele vai ficar todo encostado, uma casa do lado da outra, não vai ter mais espaço. O que hoje tem, né? Se vê entre uma praia e outra, né? Está desenvolvendo muito, né? Está desenvolvendo. E esse bastante. é um empreendimento que dá para deixar a chave na ignição, tudo. Mas o Bagé estava dizendo que em Capão ele faz isso, sai para caminhar, deixa o carro aberto, a casa aberta. Qualidade de vida, né? Mas deixa essa época, né? No verão é outra coisa. Não, também. Eu já estava no verão lá. Os que vão para lá, é isso que o Maurício está dizendo, os que vão para lá. O problema é... Eu não vi nenhum problema assim, eu convivo no meio do fervor, eu me dou com todo mundo em Capão lá, porque eu sou sócio no clube lá do Capão e todo mundo me conhece, já vou até trabalhar, até me convidaram para treinar no Real lá? No Serra Mar. Ah, o Serra Mar? Serra Mar, entendeu? E que vai a maioria dos profissionais daqui do Rio Sim, que estão desempregados, tudo vão jogar lá, sabe? Tem gente que ganha muito bem. 700, 800 pila por É isso jogo. aí, tem gente que ganha até mais. Tem ex-atleta, o Pico estava jogando em Osório. Tá jogando lá o Chiquinho, o Vinícius, estão jogando em Osório, estavam jogando. Então, E outras não perdem o prazer pela bola. É o churras, é o trago, são as histórias. Após jogo, né? À noite é uma criança. Eu me lembro dos jogos promocionais que a gente fazia lá na época da TV Record, que a gente fazia aqueles jogos de final do ano, né? O pós-jogo não tem fim, né? E aí a beira da praia começa a juntar gente, e é mulher, e é não sei o quê, e é gente de tudo que é lado, e todo mundo se conhece. E, a praia dá para fazer praticamente tudo a pé ainda, tudo perto, né, a distância. E acho uma ótima opção para quem pode, né? Apesar de que a gente não tem um clima o ano todo quente, né? Mas sabe que mesmo no inverno é bom, né? E esse ano, lá em Capão, lá é incrível, sábado e domingo, o que vai de gente de Porto Alegre com qualquer tempo para lá. Eu acho que eles vão mais para sair, para descansar um pouco, sabe? Sair dessa rotina, Da né? rotina, e tu vai na beira da praia, assim, qualquer solzinho ou tá nublado, tu olha aquela grande quantidade de gente tomando chimarrão, conversando. Isso é Capão, né? Em Capão. Porque o Shangri-La Atlântida é verão. Capão é ano inteiro.
Né? Sim, Capão vida inteiro. própria e Rainha do Mar, universidade. Mas tem 3 praias que tem uma vida mesmo, que é Torres, Capão e Tramandaí, né? Exatamente. E Esses Rainha três. do Mar ali. Eu andei de carro por tudo ali, naquelas regiões que são movimentadas. Xangri-Lá, tu não enxerga uma pessoa. Cidreira também é outro lugar que caiu Tu muito. não quis sabe? treinar o Real lá? Não quero. Vou falar uma coisa, Rec. Eu tomei uma decisão aí, eu estou fazendo um curso de gestão, sabe? E eu vou partir para outro. Eu não quero mais ser treinador. Eu recebi convite para trabalhar no Campinense, lá na Paraíba. Mas porque não pagam, porque é estresse? Por as duas coisas, pelo estresse, pelo cansaço. Eu já estou há 33 anos trabalhando e eu saí Tu tinha que ser dono do blog de vacaria. eu saí da base para ir treinar time lá da Série B, entendeu? Do brasileiro. E depois comecei a descer de novo. Quando tu começa a descer de novo, aí é hora de parar. E primeiro, trabalhei nos últimos 4 clubes, 3 não me pagaram. Bárbaro. Santa Cruz do Recife tem... Soubesse o dinheiro que eu tenho para receber desses caras há 7 anos lá e não consigo receber. Do Santa Cruz? Santa Cruz do Recife. Então, Uma das maiores torcidas do Brasil. E casa, tudo ficaram me devendo. Tudo. Todos os times que eu Tá, tenho. e como é que vai acertar isso? Só no céu. Fala com o doutor Elvei, já faz Não, um- esse do Santa Cruz aí tá já naquilo. Como é que fizeram um tipo de um crediário aqui no Grêmio aquela vez? Aí, condomínio. Condomínio. Fizeram um condomínio lá também, eu tô na fila para receber no condomínio. Vai receber aos pedaços a prestação. Mas é melhor, né, que não receber. Lógico, né? é Sabe uma que- forma. É melhor Sabe pedalar quem é do que não receber. Claro. Sabe quem é que não entrou no condomínio de credores do Grêmio naquela época? Se eu não me engano, foi o Zinho, que daí entrou na justiça direto, uma coisa assim, e esperou o tempo e recebeu agora, faz uns 2 anos, 3 anos. Quem não entrou foi o Roger. O Roger disse o também não seguinte, entrou. Acho que tem mais 1 ou 2 que não entraram. Pague quando você puder. Aí nós Mas falando não em precisa, gestão. o Grêmio está devendo para todo mundo aí. Eu espero um pouco mais. Eu estou bem e espero. Mas o REC falando em gestão. Cada um avalia a sua situação, não é legal isso? do claro. Roger? E depois recebeu. Eu Mas falei por com que ele, que isso recebeu. aí acontece? Falando em gestão e contas não pagas, né? Hoje está sendo divulgada uma matéria em todo o Brasil aí em relação às finanças dos clubes, né? E a gente tem batido sempre nessa tecla que o tempo de gastar mais do que se arrecada e não ter fim, né? Porque antes a filosofia era essa, quer dizer, contrata, assina e depois vão ver como é que paga. Ou seja, Ou como é que não paga, né? responsabilidade. Sim, exatamente. Então, acabou de dizer o Bagé que não recebe, né? Nenhuma responsabilidade em relação a pagamento. Então, hoje a gente fica, eu que fiz o curso de gestão, a gente fica estudando balanços de clubes, né? Por exemplo, o Cruzeiro, que hoje é o exemplo do que não fazer. Da gestão que a gente classifica aquela como ousada, né? E outros dizem, não, você não usa disso, é irresponsabilidade. Mas é que não se pode colocar nos livros, né? Gestão responsável. Então tem que qualificar ela, né? Então vê bem, o Cruzeiro de 2014 para agora, ano a ano, vem com faturamento cada vez menor e endividamento cada vez maior. Chegando aqui, 2014... O faturamento do Cruzeiro lá era 200, o endividamento 222. Em 2015 pulou para 289 milhões. Em 2016, 335 milhões. Em 2017, 383 milhões. Em 2018 ele já alcança 520 O senhor me mandou aí. Tô acompanhando milhões aqui. de reais de endividamento. Quer dizer, ano a ano o endividamento Uma está média de crescendo. 80 milhões a todos os anos. Ao passo que, em contrapartida, o faturamento ele não cresce, ele não acompanha essa curva, porque eu posso, se eu arrecadar mais, eu posso gastar mais. Agora, se eu arrecado a metade, eu não posso gastar o dobro, né? Então, é isso que a gente vem batendo, e a CBF agora, recentemente, prometeu que finalmente deve publicar o ano que vem as regras de fair play financeiro, que vão ser regras que devem limitar
o gestor do clube, o administrador do clube, em relação ao seu tamanho. Ou seja, essa situação de contrata, assina e depois vê como é que paga, e aí fica depois concurso de credores, condomínio, execução, clube compra jogador, demora 10, 12, 15 anos para pagar, fica essa esculhambação, né? Isso aí, com a regra do fair play financeiro, que resulta em punição, começando lá as pequenas por advertência, depois perda de pontos durante um campeonato, pode ter perdido pontos. Quantos exemplos a gente vê na Europa de clubes que chegaram a ser rebaixados por falta de fair play financeiro, né? Então, eu acho que nós já passamos da hora de ter essas regras de fair play financeira publicadas. A CBF diz que o ano que vem publica, avisa, para começar a valer a partir de 2021. Especialmente na Itália, os clubes chegam... Não é cair da primeira para a segunda, é cair da primeira para a última divisão... Abre uma nova empresa para ser um novo clube e começa do zero. Pode acontecer de uma punição assim tão severa, mas normalmente é uma linha de penalidades crescente. Começa com advertência, suspensão, perda de pontos, né? Pode ter cassação de títulos, pode ter rebaixamento, né? E aí, olha aqui, eu pergunto, qual é a justiça de um campeonato, de um gestor que chega lá e diz, bom, eu vou assinar o cheque que quiser assinar, vou contratar que quiser assinar, porque se eu não vou pagar mesmo. Então, qual é o equilíbrio que os clubes podem ter nas competições se tem gestões classificadas essas perdulárias, ousadas, irresponsáveis, como quiserem chamar. Algumas safadas também. Que não se preocupam com a questão de pagar as contas e o que vale, né, é o título a qualquer custo. O campeonato fica ou não fica desequilibrado? Quem me acompanha já há muitos anos, se pegar uma coletânea das minhas colunas do Correio do Povo, quando o Internacional era campeão, virava e mexia e eu perguntava, campeão a que preço? E dizia, as 300 e tantas contratações feitas na época do Fernando Carvalho, um dia viria a conta. Está tudo escritinho ali, então não estou inventando nada. E agora eu estou lendo aqui, é do Globo Esporte a matéria, né? É a mesma que o senhor está... Sim. Então aqui diz aqui, Do Rodrigo Capello, né? Marcelo Medeiros, presidente que reconduziu o Internacional à primeira divisão, tem uma fala recorrente sobre a situação financeira colorada. Quando precisava angariar votos para a reeleição em dezembro, o dirigente afirmou que tinha feito reduções na folha salarial do futebol e que o quadro não era tão apocalíptico como se prega aí fora. Em março, reeleito, admitiu que havia pagamentos em atraso, mas minimizou os problemas. A situação financeira do Inter não é tão grave como dizem nas redes sociais. Às vezes coloca-se informações sem checar sua veracidade. Depois, logo em seguida, né, isso aqui, quando é que foi que ele disse? Em março, né, quando foi... Agora março, porque se ele foi reeleito em dezembro e a afirmação foi em março, faz 3 meses, 4 meses. Aí sai um balanço com um déficit de 33 e no mês seguinte mais 9,5, dá 42 milhões e meio de déficit. Então a situação não é tão grave, não, é pior. Porque o Internacional aumentou o déficit em 44 milhões. Aí eu sei que tem alguns telespectadores, ouvintes, leitores e tudo mais, que ficam bravos e dizem o seguinte, mas o dinheiro do Iago, mas o dinheiro da televisão. Não, o que importa é quanto está entrando e quanto está saindo. Mas depois vai entrar um pouquinho extra. Vai entrar se o Inter continuar indo além nas competições. Se entrar menos do que sai, a situação vai ser deficitária num crescente. Sempre, e é isso que acontece. É isso. O problema desse caso, né, doutor, é que já se gastou. Aí depois vai se ver se vai se arrecadar. Como se vai pagar. Né? O Profut já trouxe uma regra que exige um controle de contas e uma relação de gastos em comparativo com o tamanho do clube e o faturamento. E exigiu essa condicionante para quem quisesse
entrar no Profut, que todos os clubes entraram, com exceção de 2, eu não me lembro os nomes agora, que estão fora. Então, ou seja, a dívida tributária era impagável, começaram então a cobrar dos clubes e inventaram um parcelamento mais alongado via Profut, mas sob condições. Quer dizer, já é um primeiro, Doutor, digamos, momento para começar a virar o jogo, começar a pagar a conta e as dívidas. Né? O Bagé, o quadro já mudou. O Bagé citou um grande clube brasileiro, Santa Cruz de Recife, quando o Internacional foi campeão brasileiro pela primeira vez, comeu uma cuíca para eliminar o Santa Cruz, lá, se não me engano, com gol, deixa eu me lembrar de quem, do Dario, uma coisa assim, lá em 75. O Internacional passou e depois foi jogar com o Fluminense. E se não me engano, em 79 o Inter também ganhou lá com o gol do Bira. Também o Santa Cruz estava nas cabeças. Onde é que está o Santa Cruz agora? Vai deixando. O América fechou. Mas América aqui, Mineiro. eu vou fazer Futebol de Belém do Pará. Vou fazer 2 comparações, Santa Cruz e o Grêmio. Aí tu vai dizer, é um absurdo fazer uma comparação dessa. Claro que não. O Mas tamanho da torcida. A torcida do Santa Cruz é maior que a do Grêmio. brincadeira. A minha esposa, que é gremista, ela foi assistir um jogo meu contra o CRB de Alagoas. Ela ficou impressionada, ela entrou no estádio, uma meia hora antes, estava quase vazio o estádio. E ela se ausentou e chegou na hora do jogo, teve que sair de novo. Quando ela entrou lá, ela não acreditou no que ela viu, não cabia gente dentro do estádio. Mas aí o que acontece? Qual é a diferença do Grêmio de Santa Cruz? A diferença do Grêmio de Santa Cruz é o seguinte, o Grêmio é um clube que tem uma categoria de base que está dando fruto. Claro. Enquanto que o Santa Cruz, ele não tem nem o campo para ele treinar fora. Ele tem que alugar campo para treinar fora. Não existe categoria de base. Me diz um jogador de Santa Cruz que foi vendido nos últimos anos. Ninguém sabe. E tu que é profundo conhecedor de futebol, agora eu te devolvo com uma pergunta. Seria mais fácil para o Santa Cruz ter categoria de base do que o Grêmio. Por quê? O que se diz é o seguinte, que ainda os moleques magrinhos, canela fina e tal, tendem a desenvolver um melhor futebol do que os outros mais atarracados. Claro que tem que ter uma boa alimentação e tudo mais. Mas quanto arrebataria de gente em Santa Cruz, com a torcida que tem, em todo o Nordeste? Porque eles têm torcida em todo o Nordeste. Tem torcida. Em todo o Nordeste. Mas Quando eu falei que tem mais torcida que o Grêmio, eu chutei, né? Eu não sei. Mas em algum momento teve. Agora acho que o Grêmio tem mais, né? Porque o Grêmio ganhou muitos títulos. A questão é que... O Grêmio ganhou muitos títulos, mas o Santa Cruz tem milhões de É que a torcedores. administração do Grêmio também é um exemplo. Né? Esse presidente que está aí é um exemplo. Exato. E eu acho também que o Marcelo, esse do Internacional aí, ele pegou também um clube no fundo do poço, né, cara? Sem credibilidade. Tanto né? ele como o treinador, né, cara? A gente, às vezes... Tem algumas coisas que a gente não concorda. É um bom tema. Mas eu acredito assim que os dois pegaram o Inter numa situação muito ruim. Só que o Inter é time grande, né, cara? O Inter não pode passar mais que 2 anos sem nem ganhar um gauchão, né, cara? É complicado, entendeu? E tem algumas coisas acontecendo aí no Internacional aí que tem que ser revista, cara. Uma delas, não tô querendo ser antiético, não tô querendo... Eu adoro... Mas agora tu não é mais técnico. Exatamente. Eu tô bem com ele. Agora está liberado. Agora larga o verbo. O Rex sabe que eu sou um cara de posição muito firme, assim. O Bagé é o cara mais franco que tem. E às vezes eu vou nos programas que tem um monte de treinador e eles começam, parece que estão fazendo média, até parece que eles vão trabalhar em Grêmio Internacional, saca? E aí ficam, sabe, se esquivando para cá, se esquivando para lá para falar a verdade, cara. E eu acho que na vida a gente tem que falar a verdade. Claro. Entendeu? Eu penso que alguém tem que chegar... Não é pessoal, né? Exatamente. Alguém tem que chegar no Odair e dizer assim, esse dia eu peguei o Rodrigo Caetano e falei para ele. Chega no Odair, pode dizer que fui eu que falei. Diz para ele que ele está treinando um clube grande, um clube de tradição. Entendeu? Para ele parar um pouquinho, sabe, com esse medo e ficar cuidando que o lateral tem que subir lá e que alguém tem que cuidar do lateral. Para um pouquinho. Alguém tem que se preocupar com o Inter, cara. O Inter é time grande. Eu não posso ir jogar contra o CSA de Alagoas e lá tem um lateral que apoia muito e eu tiro um jogador, um Nico Lopes, por exemplo, que é um jogador de frente. Ficar de assessor do lateral. Para alguém cuidar do lateral. Exatamente. E o que aconteceu agora que eu fiquei pasmo com esse jogo do Palmeiras? Porque o Palmeiras estava pedindo para ser atacado. Ele não estava fazendo um jogo bom. O que o Internacional fez? O Internacional jogou com 4 volantes. Daqui um pouquinho eu olho... 4 vezes eu vi o Nico Lopes correndo atrás do lateral. O que os 4 volantes estão fazendo dentro de campo? Tu tem que tirar um cara que poderia estar lá perto do Guerreiro para jogar, para sair correndo atrás do lateral.
Por isso que o Guerreiro estava isolado, né? Não, e outra coisa, por que o D'Alessandro não pode jogar com 3 volantes, cara? Tu acha que muitas vezes a tese supera o fato? Porque o fato é o que se apresenta dentro de campo. Né? O fato é o espontâneo de dentro de campo. Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar mal. O próprio Felipe Melo pode ser expulso a 15, 20 minutos, se tiver alguém que provoque e tal. Sei lá, porque ele provoca, ele encara. Quem é o juiz amanhã? Ele intimida. O juiz amanhã... Deixa eu me lembrar. Aí é o cara que o... Mas o Maurício já pega pra gente. É que saiu agora o da semana que vem, é Néstor Pitana, apita lá Internacional. Mas em defesa do Grêmio é um juiz do desconhecido. Odair, eu diria o seguinte, depois que o Inter volta da segunda divisão, o Odair faz um ano cauteloso e um esquema que acabou dando certo, né? Acabou classificando para Libertadores. Mas aí que entra o que disse o Bagé, tem que avançar. Esse ano já teve alguns jogos que o Odair botou o time um pouco mais para frente, mas especificamente Mas jogando fora de casa ele é mais cauteloso do que era no passado. Mas especificamente nessa partida contra o Palmeiras, por jogar fora de casa, por servir um resultado de empate para decidir em casa, que a segunda partida o Internacional decide em casa, eu não acho que a estratégia dele foi equivocada. E a questão do que eu tenho batido aí de jogar defensivamente ou propositivamente, não sei se vocês percebem, mas o Palmeiras fez 1-0 no primeiro tempo, termina o primeiro tempo, o Internacional bota o D'Alessandro aí para tentar buscar o resultado e mudar um pouco a sua concepção de jogo, e o Palmeiras dá o campo para o Internacional, uma boa parte do início do segundo tempo, para matar no contra-ataque, inclusive quase deu certo essa estratégia. É que o Davidson estava mal aquele dia. Exatamente, eu não vejo que o Internacional amassou o Palmeiras e botou o Palmeiras para trás. Não, aquele início do segundo tempo que eu consigo enxergar é que é uma situação já premeditada, é uma situação característica do Filipão. Treinada, quer dizer, a horas o time vai para frente para atacar, a hora ele espera para tentar ter o espaço do outro lado. Tanto é que o Palmeiras volta a atacar mais no final do jogo, porque aí está atacando o jogo, 1-0, vamos tentar liquidar o jogo com 2-0. Não conseguiu. Placar de 1-0, né? Num jogo, de novo, que pode ser um jogo fechado, daqui a pouco, né, não é um placar suficiente. Internacional, em tese, pode buscar. Mas nesse jogo, especificamente, eu não vejo que o Odair tenha se retrancado demais. Agora, claro que contra time pequeno, né, contra times menores, daí sim, aí isso é outra alternativa. Sabe o que eu penso? É que o Inter não consegue ganhar um jogo fora de casa. Faz quase um ano que não ganha. O Inter é pequeno demais, cara. O Inter e Palmeiras são duas potências dentro do futebol, cara. A camisa do Inter, ela é tão forte quanto a camisa do Palmeiras. E eu digo isso aí porque se tu olhar os títulos que o Inter tem, o Palmeiras não tem. E aí não ganhou contra times menores, aí sim. Mas eu penso o seguinte, assim, ó. Eu treinei muitos times pequenos aqui no interior do Rio Grande do Sul e eu nunca vim aqui, dentro do Beira-Rio, do Olímpico aqui, pode olhar, tem os vídeos tudo lá guardados lá. Pode olhar os vídeos lá e ver qual é a vez que eu vim aqui, que eu me fechei e fiquei jogando por uma bola. A vez que eu meti 3 no Inter, num quadrangular em 2005 aqui, que era o Muricy o treinador, e que a casa quase caiu naquele jogo ali, sabe o que aconteceu? Eu treinei para fazer pressão em cima do Internacional, para jogar com a pressão alta. Naquele lance... Tomei o gol e continuei, saí fazendo pressão alta e continuei fazendo. O jogador de futebol é o seguinte, se tu coloca na cabeça dele que ele tem que só se defender, ele vai se defender. Tanto no pequeno como no time grande é a mesma coisa. Agora, se tu coloca na cabeça, tu prepara ele, tu treina ele, o Odair tem um plano A, eu não vejo um plano B no Internacional. O plano B é o suicídio, sabe? Que tu começa a tirar volante, botar atacante, botar meia, sabe? Uma coisa que é meio sem fundamento. Mas eu penso assim que um time tem que ter uma estratégia de jogo quando tá ganhando e quando tá perdendo também. E eu não vejo o plano B no Internacional. E eu gosto do Odair e não tô pedindo a cabeça do Odair. Só penso que eu acho que tem que ter diretor de futebol, tem que ter alguém que encoste no Odair e diga para ele, Odair, nós estamos contigo, velho, vamos lá, se tu perder, perdeu, mas nós temos que arriscar, nós temos que correr risco. E outra coisa que eu vou dizer, esse jogo de amanhã não é jogo jogado não, hein? Futebol é surpreendente, hein? Não, no mata-mata pode dar qualquer resultado. Como dizia o Dino Sani, o futebol é uma caixinha de surpresa. O Internacional dentro de casa é muito forte, cara. Entendeu? E amanhã os caras estão... Claro que o Filipão é um cara que ele
Em alguns momentos ele joga por uma bola. O Filipão, queira ou não, pode dizer que ele é ultrapassado, eu não vejo nada de ultrapassado no Filipão, ainda mais agora que ele levou o Paulo Turra para trabalhar com ele. O Paulo Turra é um cara muito estudioso, é um cara que conhece profundamente o futebol moderno, e se ele levou ele para lá é porque ele estava precisando de um auxiliar desse nível, entendeu? E eu penso que o Palmeiras é um time que tem qualidade para contra-atacar. Esse é o meu medo quanto o Palmeiras amanhã se joga amanhã. Para não ficar devendo, Rec, o árbitro amanhã do jogo do Inter é o Rafael Trace. Bom é o árbitro de amanhã do Inter muito e do Grêmio é o Braulio da Silva Machado. É bom árbitro o Rafael Trace. Agora, tem sido mais árbitro de vídeo Trace do que de campo. Eu não entendi muito o jogo jogado. Para que lado? Eu acho que não é para lado nenhum. Não, é que todo mundo está dizendo que o Palmeiras vai vir aqui e vai sair classificado daqui. As coisas não funcionam dessa forma. Não, claro que não. Não funcionam, né, cara? O Inter tem 85%. Futebol não é basquete, nem voleibol, né? Que o melhor é, né, cara? Se tivesse feito um resultado lá de 3, 4, que nem o Cruzeiro conseguiu na primeira, tudo bem, mas 1-0 é pouco. Talvez nessa linha que o Odair entrou muito defensivo no primeiro tempo, para voltar vivo. A ideia era, no máximo, perder de pouco. Mas aí é o seguinte... Eu concordo com o Bagé pelo seguinte: para 2 jogos, o doutor Elvio tem razão. A estratégia é boa, adequada, não tem problema nenhum, pode reverter no Beira-Rio, pode perder, pode ganhar do Palmeiras, são os dois do mesmo tamanho. Agora, para efeitos de um campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, tem que de vez em quando entrar contra um CSA com o Wellington Silva, com o Neilton, e sacrificar alguém, que seja o próprio Nico Lopes, ou que seja o próprio D'Alessandro, que já fica fora mesmo, ao invés de colocar mais um volante. Eu pergunto, o Inter joga com 4 volantes, quem é o articulador? Como é que o centroavante vai jogar? Como é que o atacante de lado, que nem é o Nico Lopes, vai jogar? Se tu não tem um cara que articula a jogada, tu não tem um cara que aproxime do centroavante... Em tese, o Patrick... meia pra mim é pouco num time, imagina tu não ter nenhum, cara. Em tese, o Nonato e o Patrick podem chegar, mas não é... Mas não são jogador de entrar dentro da área, não são jogador de aproximar, de vir em cima. Não é a principal característica. Esse Patrick aí, ele é um jogador exclusivamente da força. O Patrick me lembra muito, sabe quem que jogou comigo, cara? O Panzeira. Que é um jogador exclusivamente de marcar. Sabe? De cumprir função, sabe, cara? Ele é um cara que quando ele tem que fazer um gol, cara, só se a bola estiver dentro do gol e ele estiver sem o goleiro. A bola tem que bater nele para entrar. Não é pra fazer gol. Até faz, em alguns momentos, faz jogos interessantes, sabe, cara? Principalmente jogando pelo lado esquerdo do campo, sabe? Mas não é um jogador assim que tu diga assim, olha, o Patrick é o jogador titular no time do Internacional, cara. Desempenho parelho. Não é. Talvez o Sarrafiori seja o jogador que foi pensado para isso, mas não é dessa função, né? Me parece. Né? Ele é um jogador de meio também, né? E aí ele é mais centralizado. Quando não joga, não tem alguém que faça essa função, né? Diga, o Grêmio quem é que apita? Quem é que apita o jogo do Grêmio? Vamos lá. É o Braulio da Silva Machado. Que também é ótimo. Também é um bom árbitro. O árbitro apitou o jogo do Inter agora. O árbitro de vídeo no jogo do Inter é Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo do jogo do Grêmio, vamos lá, árbitro de vídeo é o Bruno de Araújo, do Rio de Janeiro. Essa é a escala da CBF. Aqui, esse cara tá de sacanagem contigo, apesar que tu tem um filho com a idade do Alex Bagé, né? Sim. Ele tá perguntando aqui, Rec, esse senhor é pai ou é irmão do Alex Bagé? Alexandre Fac de Alvorada? Não, ele é o Bagé famoso, rapaz. Ele é o Bagé que tem irmão. Esse é o original. É irmão do Bagé. Eu digo que o Alex Bagé até é o original, porque ele chegou antes de mim aqui em Porto Alegre. É mesmo? Ele chegou antes. Chegou antes e... Esse meu irmão aí, eu vou te dizer uma coisa, o Rec, ele tem uma história muito bonita, porque eu sou irmão dele por parte de pai, né? Não por parte de mãe. E o Alex, ele teve uma história, assim, de dificuldade dentro da vida dele, de pobreza muito grande, cara. É mesmo? É. Ele saiu do buraco. Então, mas tem que admirar. Ele saiu do escuro, sabe, para ter uma luz como ele tem, né, cara? E é uma pessoa muito correta, cara. Um cara muito direito no que faça, cara. Ele merece tudo o que está acontecendo na vida dele, ele merece. Ele correu muito atrás disso aí, cara. Que legal. Tu sabe, né, que vocês que deram a oportunidade para ele na rádio lá, tu que deu, né?
Através do Otacílio Gonçalves, né? O Otacílio me disse, olha, tem um rapaz lá que é contador, mas sabe tudo de futebol. Eu disse, olha, Otacílio, eu não tenho preconceito com ninguém. Manda ele vir aqui. Aí foi, e ele ficava sempre 6 meses na experiência. O Maurício foi outro. Mas tu podia... Ficava 6 meses. Pra ver que às vezes o REC erra, às vezes acerta. Vamos ver se o cara em 6 meses dá a resposta. E dá, quem deu a resposta tá aí. Tem uns quantos tá aí, o Bagé tá aí. Tem o Salzano também, né? Salzano, Rodrigo Oliveira. Tem uns quantos aí. A Renatinha também. A Renatinha de Medeiros. Agora, tirando tudo isso aí, né? O Odair faz um grande trabalho no Inter, cara. Eu só gostaria que ele fosse mais ousado, sabe? Outra coisa, mais, sabe? Para traduzir o que o... E é uma pessoa maravilhosa, né, cara? Cara, muito gente, assim, sabe? Outro que eu ia citar, o Gamba, Gilberto Júnior, e aí vai, deu uma fila. Aí tem uns quantos. Não, mas antes só de emendar outro assunto, Rec, uma notícia que aconteceu há poucos instantes, o atacante Birubiru, do Botafogo, é mais um que deve ter que encerrar a carreira por problemas cardíacos. Ele teve hoje no treinamento uma parada cardíaca. Mas não é definitivo. Não é definitivo. Pode ainda, porque tem exames a fazer. Porque assim... O Adilson já é auxiliar técnico no Atlético Mineiro. O Adilson já é auxiliar. Aliás, mas o Birubiru hoje... A atitude, né, do clube de em seguida recolocou ele em outra posição, dando uma oportunidade, né, de seguir a carreira, agora não mais como um futebol, mas... E o contrato dele eles vão pagar até o final do ano que vem. E outra, vinha jogando bem. O Grêmio especulou a Adilson há poucos dias. Sim, é uma aposentadoria precoce. O Grêmio ia fazer uma proposta há pouco tempo. Mas o caso do... O Adilson foi meu jogador, sabe? Foi no Caxias, sabe? Eu vou te dizer, ele era meia. E o Adilson praticamente, o dia que pegaram ele na estrada do ônibus, trouxeram pro Grêmio aqui, eu estava dentro do ônibus. Vê que história. Eu não vou dizer quem é o cara que fez isso aí, sabe? Porque é muito meu amigo. Só que eu sou muito chato, assim, para volante, cara. Eu penso, assim, que o Adilson é um volante quase à moda antiga. Eu também acho. Ele é um jogador fixo na frente da área. Os passes dele são os mesmos passes para lateral, não tem passe vertical, não vê. Eu gosto de jogar carioca. Não é um jogador que... esse joga bola, não é um jogador que chega na frente da área para jogar. Eu gosto do Nonato. Por que eu gosto do Nonato? Por que eu gosto do Arthur? Por quê? Porque eles são jogadores, cara, que eles têm mobilidade para jogar, eles fazem o time jogar. E o jogo moderno hoje, ele começa nos volantes, cara. Os volantes têm que saber jogar. Eu acho assim, o Rodrigo Dourado um protetor muito bom para a defesa, mas se tu notar, ele é um jogador fixo ali. Ele não sai nem Pega a bola e entrega. Ele pega a bola aqui, já toque ali, pega a bola aqui, pouco ali, e ele não sai da frente do zagueiro. Ele não vai nunca dar uma cobertura de lado. Quem? Lindoso ou Dourado? Lindoso. Entrou bem, né? Entrou. Encaixou bem no sistema. É um jogador que entra dentro da área, é um jogador que faz gol. Eu já cuidava ele no Botafogo. Eu também gostava dele muito. Mas só para traduzir o que disse o Bagé, pô. Não estou desfazendo do Dourado, né, cara? Não estou dizendo que ele não é bom jogador. Para traduzir o que disse o Bagé há pouco. Tem 85% de aproveitamento o Internacional em casa. Sabe o que é isso? 2,55 pontos a cada partida. O Inter, a cada 3 pontos, ganha 2,55 em Porto Alegre. É impressionante o aproveitamento do Internacional. Impressionante. O Inter tem umas atitudes assim, sabe? Vocês lembram o primeiro jogo do Inter no Gauchão contra o Grêmio, lá no Grenal, lá? O Inter deu mas um banho de bola no Grêmio, né, cara? O Grêmio se escapou assim, sabe? E o Inter não quis ser mais ousado dentro do jogo. Continuou com os 3 volantes até quase o fim do jogo, saca? Aí veio pro jogo aqui, que ele podia ter matado o jogo, ele não quis matar. Parece que ficou esperando acontecer um milagre, sabe? Caiu um golzinho lá do céu. Não confiou no tático. Não confia, cara. Tem que confiar mais, cara. O Inter tem que começar. Se eu vou sair fora retrancado e vou perder para o Atlético Paranaense, então eu vou arriscar ganhar, cara. O D'Alessandro é problema ou é solução? Solução. O D'Alessandro, para mim, joga até o ano que vem e ainda joga. Se tiver um time bem armado para ele jogar. Mas ele tem qualidade técnica. Paulo Guerreiro é craque? Eu gosto dele. Acho um centroavante muito bom. Edenilson. Muito bom também. Vê quantos nós estamos lá. Eu só acho que o Guerreiro no Grêmio ia cair na mesma desgraça do André. Que o modelo não é para time do Grêmio, não é para centroavante. Não favorece, cara. Morre de o fome. lateral do Grêmio não cruza. Eu gostaria que o Léo Moura tivesse uns 5 anos antes. Ele joga de bola. Esse joga muito. Como a gente fica feliz de ver ele jogar, cara. É. Que rapaz que joga bola esse cara.
É uma pena que ele esteja ficando Sabe que a gente velho, tá cara. vendo o jogo e fica torcendo que passem pra ele a bola, né? É que- daqueles cara, que tu diz assim, dá pro Léo Moura que ele arredonda. Sabe o que fazer. Sabe que vai sair alguma coisa dali, né? Mas infelizmente a idade bate, né? A questão física pega. Outra mas coisa- é outra coisa que um o Inter lateral que não tem hoje o que. Craque. Que joga, quem joga bola como ele. E né? outro que o Inter sofre é com os lateral, né? Meu Deus do céu. Que coisa triste, cara. E de certa forma agora tá sem os que eram titulares no primeiro semestre, né? O Zeca lesionado e o Iago vendido. Não, eu gosto de ver quando aquele lateral esquerdo do Inter que ficou agora, quando ele, o Wender. os caras metem a bola pra ele, assim, ele faz uma tabela, e aí ele tem tudo pra levar aquela bola no fundo, ele diminui a velocidade pra não ir no fundo, cara. Rapaz, eu não posso treinar mais mesmo, cara. Eu ia dentro desse cara. Eu ia dizer pra ele, Senhor. tu tá com medo de quê, homem? me diz que tá com medo de ser feliz? Eu nunca passei medo pro meu jogador, cara. Nunca. Por isso que eu subi um monte de time, eu nunca fui para time grande porque o meu temperamento não me permite eu ir para time grande, sabe? Todas as vezes que eu fui sondado para ir aqui e ali, os caras cuidavam que o meu temperamento é difícil, eu sou difícil mesmo para trabalhar, saca? Sou muito chato, saca? E outra coisa, eu não gosto que fique no meu ouvido aqui, né? Os caras no time grande gostam de ficar no ouvido do treinador, saca? Então, eles sabem que eu ia chutar o balde com eles ligeiro, saca? Então, o que acontece, cara? Eu vejo hoje muita gente com medo de perder o emprego, cara. Muito treinador com medo, cara. Os caras entram assim, parece que a garrucha tá uma de um lado, outra do outro para explodir eles, cara, se eles perderem o jogo. Garrucha é aquele revólver antigo, né? Que ele tinha dois canos. Cada coisa no futebol, assim, que os caras hoje, todo mundo jogando por uma bola, eu não posso admitir, às vezes, a estratégia do Filipão. Fica puxando, dá a bola para o adversário e fica esperando. Um time que nem o Palmeiras tem que propor o jogo, cara. Como eu tô gostando do Flamengo, tio. Esse Mas treinador que chegou... é líder em pontos e tem baixo percentual de posse de bola. Mas vai cair. Cair que eu digo de rendimento. Vai cair. Vai cair de rendimento. Vai cair. Até por isso que disse o Bagé. O Inter vai crescer, o Grêmio já está crescendo, o Não, e conforme os Flamengo times- vai se consolidar, o Santos já cresceu. O Santos Não, é o que mais está e só crescendo. joga porque um- Só joga um brasileiro. campeonato, Só exatamente. joga esse Por isso aí. campeonato. Agora eu vou fazer outra pergunta, Rec. O meu filho é fisiologista lá Vou no te dar um centro. presente, Bagé, da Copa América aí. Obrigado. Caneta reciclável. É, legal, bonito. Aí eu vou te perguntar uma coisa, cara. Por que o Inter não botou o time dele para jogar domingo? Cara, o Inter tá 30 dias só treinando. Por que não botou para jogar, cara? Por que o Flamengo botou domingo para jogar? Por que tu acha que botou para dar Grêmio é a ritmo no mesma jogo, coisa. cara? Grêmio Os caras tá estão com dois vindo. titulares. Mas para que eles fizeram isso aí? Não tem explicação. Aí, olha, mais da metade do time do Filipão jogou sábado. Tinha que poupar Mas não é- só o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro e o D'Alessandro. Mas o D'Alessandro não tinha jogado Mas anterior. bota um pouquinho, porque aquele campo lá é um campo complicado de jogar. Tem um cara te provocando aqui, Maurício. Boa noite, desde ontem. Como tu não estava, eu não quis ler para não te dar bola nas costas. Sabe que eu não gosto de sacanagem. Não né? gosto de sacanagem, Não. tá certo. Boa noite, Rec. Jamais. Cadê o Maurício para defender aquela porcaria de campo do Atlético Paranaense ontem? Jogador escorregando toda hora. Rubem do Humaitá. Isso ele mandou ontem. Bom, se o jogador tá escorregando toda hora, ele pode trocar e botar a chuteira para grama molhada. Facilita. Existe chuteira para grama molhada, para grama seca. Se tu tá escorregando é porque a chuteira é errada. Tá certo. Foi falar do time do coração dele. Não, mas é simples, Torcedor Rec. do Atlético Paranaense. Gurizinho. O Bagé que do sabe Petralha. tudo, não tem chuteira Viu, pra Bagé? quando o gramado tá molhado? Gurizinho do Petralha, viu, Bagé? Gurizinho do Petralha. Rapaz, sabe como é que eu conheci o Petralha? Eu morava na frente do Estádio Olímpico, ali na parte das piscinas ali. Sim. E um dia eu chego na carrocinha no dia de jogo, umas 2h30 antes de começar o jogo, tem um cara vendendo churrasquinho. Quem é que tá comendo churrasquinho? Petralha. Com todo aquele tamanho. Aquele baixinho, Aí né? eu cheguei, eu olhei assim pra ele, assim, digo, o senhor não é do Atlético? Falei pra ele. Digo, sou o Petralha, presidente. Aí ficamos conversando, eu e ele. Ficamos batendo papo. Aí depois, casualmente, eu fui jogar joguei 4 paranaenses lá pelo Atlético, pelo Cianorte, depois pelo Londrina e pelo Arapongas, lá do Paraná. E aí joguei contra eles lá, né, cara? Aí eu fiz amizade com o Petralha. Mas aquele dia eu acho que ele tinha tomado remédio, porque ele não é mole, né, cara? Ele é terrível. Ele é terrível. Sabe tu ia dizer isso pra mim, Bagé? Eu Entrevistava o homem toda semana. mas ele é mole, né, cara? Eu, Edgar Schmidt e o Haroldo de Souza,
Fomos processados, depois ele tirou o processo pelo Petralha, que nós chamamos ele de Metralha. Esse Metralha aí, e ele se sentiu ofendido, ele é gaúcho, né? Contaram para ele, lá naquele dia da inauguração da arena deles lá. Inauguração da Arena da Baixada. Da Arena da Baixada. Não tinha banheiro funcionando. Cheguei, o Haroldo e o Edgar já em idade avançada, né? Eles têm problema de umidade avançada. E eu estava lá embaixo. E aí começamos. E eu entrei na onda deles e sacaneamos o Petralha. No outro dia, 3 dias depois, chegou uma cartinha. Uma cartinha para vocês aí. O Petralha entrando na justiça contra a rádio. Contra a rádio, pedindo explicação. Nós pedimos desculpas para ele publicamente, ficou por isso. Mas agora foi uma infelicidade, porque Metralha no gibi é coisa de ladrão, né? Tu falou no nome. E aí ele aí se sentiu ofendido, por quê? Os caras roubavam o banco no gibi, né? Sim, fizeram, fazendo analogia, né, com a história em quadrinho. Tu falou num nome aí que para mim foi um dos melhores comentaristas que eu vi. Edgar Schmidt. Querido Edgar, né? Esse cara... Sabe que ele está nos assistindo, provavelmente, né? Porque o Edgar, ele fica lá na clínica com o radinho e a televisão. E uma garrafa térmica, não vou dizer de qual time. Ele tá ouvindo nós, será? Está nos assistindo, certo? Vou mandar um abraço para ele, cara. Pode mandar aí. Grande figura. Sou fã dele. Manda aí, olha. Sou fã do como é o nome dele? Edgar Schmidt, cara. E sou fã de 2 caras também como narrador. São diferentes um do outro, né? Do Velho Guerreiro, o Haroldo, e do que está doente lá da RBS, o Ranzolin. Mas eu também. Esse Ranzolin é um fenômeno também. Só falou em unanimidade até agora. Os dois são... A voz mais clara que eu vi no rádio até hoje, do Ranzolin. Tu entendia todas as palavras pronunciadas. Tu lembra o que ele disse no Grêmio e São Paulo? Me lembro até hoje. Calam-se mais de 100 mil vozes 81? no 81. E teve um outro gol do Josimar, que ele diz assim: destrói um enorme iceberg. E transforma num picolé gostoso, por sinal. Tinha o Ranziza também, da Bandeirantes lá, o nome dele, que eu gostava muito de comentar. Daniel? Não, o Cláudio Cabral. Cláudio Cabral. Assim. Morreu novo o Cabral, 69 anos morreu. Uma vez ele chegou para mim e disse assim: Bagé, tu me enganou. Eu digo, como assim, mestre? Falei para ele. E ele, apostei que tu ia chegar para brigar pelo título, tu me fica em 5º. Mas sabe que o Cabral tem uma sensacional do Cabral. E eu acho que essa frase do transforma um grande iceberg num picolé e gostoso, por sinal, foi no Morumbi também. Também. Foi no Morumbi. Bom, mas eu estou confundindo as narrações do Ranzolin, que eu reproduzi tantas vezes, né? Mas o Cláudio Cabral, o estádio do Esportivo não ficava pronto nunca, né? E aí um dia chegou uma notícia, e eu estava ouvindo a Bandeirantes, chegou uma notícia que só faltavam os chuveiros para terminar o estádio. Olha aqui, ó. Se for só meia dúzia de chuveirinho, eu pago. Não aguento mais esse negócio que eu vou inaugurar esse estádio. Eu pago o chuveirinho. Ele tinha resposta para tudo, né, cara? Tu não podia falar com ele assim, sabe? Tu chegar e dizer uma coisa porque ele te dava um troco assim, né, cara? Ele era... Sabe que eu estacionava o carro ali atrás da capela do Beira-Rio, sempre do lado dele. E ele chegava 1h pouco, eu chegava 1h pouco também, para fazer os programas de espera da jornada. Ele estava sempre reclamando, olha que esse time de M aí, esse Pedro Paulo Zax, tu vai afundar o Internacional. E ia corneteando até chegar na cabine. E aquela vez que ele comparou, aquele jogador lá, Rooney, né, que tinha lá da Inglaterra. Com o Badico? O Badico, cara. Pô, vocês são Badico melhorado. Mas eu tenho tanta risada no canto que vai. Mas um dia ele estava tão brabo com o Zaca, que ele disse, esse presidente da Internacional é um balde de cocô sem o balde. Tomou uma suspensão. Outro que ele não gostava, eu acho, do Cu, aquele lateral esquerdo que tinha na seleção da Inglaterra, sabe, cara? Que era um negão, sabe? E ele dizia, isso não joga nada. Eu dava risada que ele não falava aquilo ali. O Badico, o Rooney, ele disse, esse Rooney, esse é um Badico com um grife. Que barbaridade. Que figura o Badico, né? E que matador no interior, né? Não, mas mais que o Sotilho eu não vi. Não, tem um mais, Zezinho. Não, Zezinho não, Bebeto. Ah, sim, mas o Sotilho ninguém fez mais gol que ele. Eu acho que nem o Bebeto. Fez 27 gols comigo, cara, no gauchão. Nem o Bebeto. Esse dia ele mandou um recado por um áudio,
disse pro Bagé que eu só fiz gol com ele. Ele mandou dizer pra mim. Não, sabe que ele está empresariando? Ele levou o D'Alessandro para dar palestra agora em Passo Fundo. Foi ele que levou. O Ele tem Bebeto uma empresa. jogou Que pessoa? Sensacional. Em que ano que jogou o Bebeto? Década de 70. 70, pois é. Jogou Aí eu naquele queria grande dizer, time do Caxias de 77 que tinha Filipão, ele, Zezinho. Justamente, aí- O irmão do O ataque era Zezinho. Clóvis Duarte. O ataque era Zezinho, Bebeto e Moisés. Tinha o João Carlos também que jogava. João Carlos veio no segundo Caxias bom. é. O primeiro Caxias era o Moisés. E o Zezinho na esquerda. É que os comparativos, sendo épocas bem diferentes, né? Naquela época se fazia gol mais fácil, né? Se fazia mais gol e era mais fácil tinha fazer. Nana E e o Luz Sotile Freire. já pega décadas Pega um bem futebol mais difícil, mais físico, né? Então são comparativos E diferentes. tem mais, né? o Sotile ficou 6 rodadas sem jogar com a lesão. Imagina se ele tivesse jogado as 6. Ele ia passar 27 gols num gauchão. Dar o chão. 28 fez o Baltazar. Ele ficou um gol atrás. Sabe, 6 rodadas sem jogar. Eu sempre que eu conto essa história, sempre, porque pouca gente sabe. Então não tem problema de repetir, até porque 27 a 26, uma coisa assim. há muita injustiça que se faz com as pessoas e tal. E diz, o Bagé está dizendo que podia ter ido mais longe e tal, e não tinha essa bola toda. Vou contar uma história aqui que poucos sabem. Eu sei e dou detalhes. O Bagé era treinador do Glória e o Mano era o treinador do Caxias. O presidente Paulo Odoni que vetou o Bagé. Tinha mais aceitação do que o Mano, pela determinação, pela cara do Grêmio, por ter se formado dentro do Grêmio, trabalhado no Grêmio nas divisões de base, e pelo jeito que conduziu o Glória naquele campeonato, era para ser o técnico do Grêmio, e não o Mano Menezes. Era eu. E o Bagé sabe ele ligou, disso. eu não sabia, ele ligou pro seu skill e começou assim, jogo a jogo, ele ia perguntando pro seu skill, como é que tá o Bagé? Porque o meu temperamento, assim, eu criei uma fama, né? Do cara que agitava demais. Mas eu tinha... Era ruim pro adversário, bom pro clube. Exatamente. E eu brigava muito pelo clube, sabe? Eu entrava em coisas que o meu diretor não fazia e eu tomava a frente. Que não tinha o diretor para fazer. Só tinha o seu skill, que era o presidente do clube, e o resto tudo, que quem botava dinheiro era ele. Às vezes ele não podia ir nem no jogo, porque ele estava viajando a negócio e coisa e tal. Então, praticamente, as viagens não iam no diretor. Eu que representava o clube. Então, eu tomava à frente muitas coisas e fui batendo de frente com muita gente. Ia para os debates, às vezes, com... Uma vez, esse menino que está namorando a menina da Gaúcha, aí, que trabalha na Gaúcha também, que estava na Guaíba antes, que namora a Kelly Matos aí, o Eduardo Gabardo. O Gabardo, uma vez... chamaram eu e o Fernando Carvalho para ir na Guaíba lá, e a gente foi lá. E aí, no fim da entrevista, o Gabardo chegou e disse assim, Bagé, pelo que eu estou notando e que tu falou aí, que amanhã vai ser uma barbadinha jogar contra o Internacional. Aí eu chutei ele balde com ele, né, cara? Eu digo, tu tá de brincadeira comigo, né? Eu treinar o Glória de Vacaria, que tem uma folha de 90 mil reais, o Inter tem uma folha de 4 milhões, é um time grande, um time de uma tradição enorme, e tu vem com essa brincadeira aí de dizer para mim de que eu vou... que vai ser uma barbadinha jogar com o Inter, os dois mata-mata. Tu tá gozando da minha cara ou tu tá querendo jogar toda a torcida do Internacional contra mim, né? E foi duro pro Inter, né? Foi. Não foi aquele que o Gaciba deu um pênalti fora da A área? Gaciba brincou, né, cara? O Gaciba deu um pênalti fora da área do Rodrigo Paulista Pode lá em olhar o lance, Vacaria. vai no YouTube e olha o lance. Vai, Não, É pior ainda. o Rodrigo Paulista, que lá entrou, eu ganhando 1-0 o jogo, o Inter Se tava jogou fora. e foi fora da área. Por isso é que tem que ter o VAR. Sabe o que ele Essas fez? coisas. Não, mas aqui, ó, aquilo ali, até quem estava lá no outro lado do campo, fora do campo, enxergava aquele lance. Nunca vi coisa igual. Ele entrou na entrada da área, ele botou a bola para correr, vem o Panceira de um lado e o Marcelo Bolacha do outro. Sabe o que eles fizeram? Eles saíram dele quando viram que ele pisou na bola. Ele foi conduzir a bola e pisou em cima da bola e caiu. E eles saíram fora para não bater no cara. Ele veio pênalti. E fora da área, né? E fora da área. Fora da área. Fora da área. Não foi falta e foi fora da área. Aí já veio lá, já mandou me tirar, sabe? Assim, umas coisas assim que não tem fundamento. E sabe? aquilo ali dava classificação pro Glória. E a outra vez foi aquele mata-mata aqui com o Inter aqui no Beira-Rio, né? Que o centroavante, o Oséias, aquele, levou, e o Simon conseguiu dar 6 minutos de desconto no jogo, de acréscimo no jogo. E aí jogaram uma bola na área assim,
E o Osés veio vindo para alcançar a bola, né? Que ela ia saindo para fora, e o Xavier saiu dele, ele caiu sozinho. E o Simo veio, pião, estava 2-1 pro Glória, 2-2. Então tem coisa assim que é para matar, né, cara? E nesse devagarinho eu estava vendo pela televisão, na hora, porque cacuete de repórter, né, eu disse, fora da área. Né? Eu nem vi se tinha sido falta, porque a falta depois nós vimos na repetição do lance que não foi. Mas a primeira coisa, fora da área. Porque eu estou olhando o ataque, estou olhando a linha da área. E o cara cai... vergonhosamente, ele deu um pulo para poder dizer que era dentro da área. Historicamente a gente vê... E era bom atacante o Rodrigo Paulista, esperto do interior em relação a... Quando tem dúvida e tal, em alguns casos foram prejudicados, assim como nós aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, em relação a São Paulo e Rio, a mesma relação historicamente aconteceu, né? Os caras se enganam contra eles. Como eu gosto de ver, cara. O que eles fizeram pra mim nesse interior, tá lá, eu tenho todos os meus jogos, eu tenho pilhas e pilhas de DVD. Quem é que tomou mais ferro? Tu ou o Lisca? Porque o Lisca perdeu duas. Também. O Lisca perdeu as duas pro mesmo árbitro. Que hoje comenta na RBS. Esse cara é Márcio Chagas da Silva. Esse cara é um grande treinador. Eu também acho. Eu vi ele trabalhar, eu conheço o trabalho dele, mas ele se estraga pelo mesmo problema que eu me estraguei. Se transforma. Só que eu nunca fiz essas coisas de ir na tela, subir em tela, eu não faço, eu acho ridículo para treinador, entendeu? Nem saiu do hospício também, né? Não, eu penso assim que essa ideia que botaram do Lisca doido, e ele comprou a ideia, sabe? Que ele achou que é muito bom lá pro Ceará, né? Pro Fortaleza, pro Santa Cruz, né? Mercado Nordeste é bom. Muito bom, mas aí eu sou presidente de São Paulo, eu não vou contratar o Lisca eu vou contratar o Lisca louco, doido. Por que ele deixou botar esse nome nele? Marketing. É ruim, mas cara. eu acho, ele é um baita de um treinador, eu admiro o trabalho dele, eu gosto do trabalho dele. Bagé, eu acho que em determinado momento da carreira ele tentou tirar essa imagem, mas viu que não tinha. E eu acho que agora ele está tentando, sabe? Porque ele não pegou o CSA e na vida inteira... Ele não quis o CSA? Não quis? Não, ele indicou o Argel. A vida inteira o Argel indicou ele. Quando o Argel não queria, que o Argel estava por cima, indicava ele como opção 2. Foi assim no Figueirense, no Criciúma... E agora o Lisca devolveu a gentileza e indicou o Argel lá para o CSA. Esse foi meu jogador, o Argel. Chega junto, né? Chega. No São José ou aqui na Ubra? São José. Ele tinha tido um problema na época com o Rogério Zimmermann aqui, né? Que ele chamava o Rogério Zimmermann de Morim, né? Morim do Sul. Ele teve uma discussão lá com coisa, meio que apelou com o Rogério Zimmermann, né? Aí ele chegou lá no São José comigo lá, aí eu estava fazendo 4 trabalhos de campo reduzido, né? E ele gritando com todo mundo, xingando todo mundo, eu parei o treino. Digo, Argel, tu veio fazer o quê aqui? Tu veio jogar ou tu veio treinar o time aqui? E ele, não, eu vim aqui para te ajudar, professor. Eu digo, então tu fecha tua boquinha e só trabalha, sabe? Não fica humilhando os outros e falando bobagem aí, porque tu não tá pago para isso aqui, não. Aí ele, não, pode sair do treino, sai. Aí de tarde ele me chamou, ele é muito homem assim, sabe? Ele me chamou lá, eu quero conversar contigo em particular, eu digo, tá bom. Mandei sair todo mundo, ele veio, queria te pedir desculpa pelo que aconteceu hoje lá, o senhor tem razão mesmo. Tu me conhece desde o tempo que eu cheguei no Inter, que eu tinha 15 anos, tu foi uma das pessoas que eu conheci, eu tenho um respeito enorme por ti. Digo, Argel, tu veio pra cá pra me ajudar, cara. Mas eu não posso permitir que tu fique pisando em cima dos outros porque tu jogou no Cruzeiro, porque tu jogou no Porto, jogou no Benfica, não sei aonde. Não vai fazer isso aqui, não. Vai fazer só a tua. Então, por isso que muitos caras não gostam de mim, saca? Nós estávamos falando de erro de arbitragem, citei aqui o Márcio Chagas, né? Teve um outro lance aqui com o Voaden. O Fumaça foi derrubado dentro da área, que vergonhoso. Um dos maiores pênaltis que eu vi, Internacional e Ubra. Esse foi outro também, fez 19 gols comigo. Esse Fumaça, que baita jogador, cara. Aquele Inter e 15 também. Jogador que ia pra cima, Pra né? cima, rápido, mas... Não, aquele Inter e 15 eu contesto que tenha sido tão fundamental, aqueles segundos. Eu também não acho. Aquilo não pode decidir e pode não. Não. Eu estou falando coisas práticas. Esse do Rodrigo Paulista foi fora da área e não foi pênalti. Sim, do Fumaça também. Os 8 minutos que o Márcio Chagas deu
Grêmio e Caxias foram fundamentais para o Grêmio fazer o que precisava. Só que o que se diz daquele jogo é É que que o se Caxias era fez certo cacai. que tinha que dar no mínimo aqueles descontos, o Internacional tomava um sufoco ali, né? Se ao contrário, se fosse ao contrário a situação, e o árbitro ia fazer a mesma coisa, isso é o que se discute. O Grêmio, no caso. Né? Não, no Inter e 15. Inter e 15. Naquele. Não, ali é o seguinte, ele não foi o dar desconto. Ele não contabilizou a mudança do tempo. Ele deixou correr 30 minutos. Que ele deixou correr 30 minutos. Faltavam 2. E o 15 amassando o Internacional. Exato. Isso tudo é verdade. É. Agora, se ia fazer o gol, é o imponderável. Ah, bom, aí Mas tinha jogadores para tanto. Tinha o Dauri, tinha o Luizinho, tinha vários jogadores que batiam. E o André tinha se lesionado, era o Bueque, o goleiro. E fez defesas monumentais. Numa daquelas ele podia tomar. O Inter Só tem razão. foi campeão aquele dia, né? Foi campeão com o Muricy, 2 gols do Souza. Os únicos gols que o Souza marcou. Não, o Souza chegou a se agachar para fazer um gol de cabeça na entrada da grande área. E O goleiro do 15 aceitou. E O 15 tinha tudo para ser campeão. Tinha. E A Ubra, essa aquele situa- jogo também ia ser campeão. E essas Aquele 15 situações ele sofreu que comigo, cara. aconteceram 22 também goleadas essas, nesse. essas situações também aconteceram no dupla Grenal em relação a Flamengo, São Paulo, Foram roubados Palmeiras, né? Eu me lembro um jogo de acho que 96, uma Copa do Brasil, o Jardel fez acho que o terceiro gol aqui, o árbitro anulou o gol legítimo. Da Cildo Mourão. Gol legítimo, foi anulado. Da Cildo Mourão. Né? E Entre vários, Não, né? mas Se a a gente pior, puxar, mas pode- a pior era 82, o Grêmio ia ser bicampeão brasileiro. O Oscar Escôfaro, que apitou de tênis. Né? Até O gol de empate do Grêmio, que daria o título para o Grêmio, e a bola entrou, saiu no jornal. A bola um tanto assim para dentro. Só o árbitro não- Andrade. E, Só sabe, o árbitro não depois eu fiz uma entrevista com o Raul, que era o goleiro, e ele, cara de pau, disse o seguinte: não, fui eu que tirei a bola, não foi o Andrade, mas o Raul, dá uma olhada na internet. É só olhar a Nem foto. tu acredita. É só olhar a foto. Pelo amor de Deus, dá uma A olhada na manchete internet. no outro dia era a bola um tanto assim dentro. E E aí era- o Flamengo sabe, dizendo que a bola não entrou. Eram 3 jogos, né? Como empatou nos Isso. 2 jogos, tinha que definir a terceira partida. Não, tem. E o Grêmio tinha a vantagem do mando de campo nessa terceira partida. E tinha a vantagem do empate. Aí o Nunes, né, fez 1-0. Isso. E o Grêmio, com aquele gol de empate, era campeão. É isso aí. Né? Era bicampeão, né? Bicampeão. Agora vou dizer uma O Batista jogava no Grêmio? Vou dizer uma coisa pra vocês. O VAR tá fazendo um mal pra nossa arbitragem enorme, cara. Os caras estão com medo, né? Os caras estão assim, ó. Tudo eles jogam a responsabilidade pro VAR, eles não assumem mais nada. Como é que um árbitro que é preparado fisicamente, um cara que é da CBF, com pose para ir para a FIFA, cara, como é que o cara vem, cara, e não me enxerga que o jogador do Vasco foi. Como é o nome dele, o atacante que foi do Inter lá? Foi o Rossi. O Rossi, aquele ali, que é um cara que toda jogada ele mete braço em todo mundo. Como é que ele não viu, cara, que o cara deu um tapão no rosto do menino do volante do Grêmio? Como é que ele não enxerga aquilo ali? Ele tem que ir pro VAR, cara. Como é que pode, Então, tu rapaz? acha que ele anulou bem o gol? Eu achei. Sabe por quê? O Arnaldo César Coelho, que é um árbitro veterano, né? Ah, mas eles são tendenciosos, né? São tendenciosos. Está aposentado e tendencioso. No Seleção Sport TV, quando eles fazem lá aquele quadro, se não me engano, foi o Sandro Meirahit que disse: olha, eu não anularia o gol, porque na opinião o do Sandro Sandro. disse na cobertura. O Sandro disse que na visão dele o Rossi estava brigando por espaço, que seria um contato normal. Eu vou brigar pelo espaço, vou meter a mão nos olhos do outro. E aí teve. Só que aí teve uma outra leitura, Bagé, que um dos árbitros que estava, não foi o Paulo César Oliveira e não Ele foi é o meio Sandro. louquinho esse Foi o moço. Salve Espínola. Ele fez uma outra leitura interessante desse lance. Ele falou: olha, o ambiente do jogo não estava pedindo uma revisão daquilo. O Matheus Henrique não reclamou, ninguém do Grêmio reclamou, já estavam com a bola no centro de Mas campo, não ninguém reclamar. contestou nada. Não precisa reclamar. Mas o que o VAR para agir o que não o precisa Salvio estava. Eu reclamação. sei que não precisa, doutor Elvio. O que o Que Salvio o Salvio estava quis dizer que era defendendo. mais fácil dar do que anular. O Salvio estava defendendo que assim, ou o árbitro marca a falta na hora porque ele viu,
ou se ele não marca aquela falta no VAR, aquilo ali não é um lance para se revisar no VAR. Os caras Aquilo ali chamaram é um ele lance no de VAR. campo. Os caras chamaram ele no VAR. Mas aí é que tá. Chamaram porque acharam que podia ser para cartão vermelho. Exato. E lá tem os caras lá dentro lá que depois fazem uma planilha, fazem um relatório e vão dizer, ó, nós chamamos ele, o lance era de falta, ele não deu. É que o VAR pode entrar quando a origem do lance tem Quando tem uma falta. Uma situação que vai alterar o resultado. O Marcília citou há pouco tempo aqui para nós um exemplo do partida lá do Campeonato Português, que o time A estava atacando, sofreu um pênalti, o árbitro não deu o pênalti, aí o B contra-atacou e marcou o gol. O VAR entrou, anulou o gol e marcou o pênalti. Ou seja, o jogo que estava de um lado passou para o outro. Passou a ser inteiramente para o outro lado. Brasil e Argentina teve isso também, né? Teve uma situação que ou era um escanteio para a Argentina, uma jogada perigosa, ou era um pênalti para o Brasil. Quer ver? Eu acho que o juiz, esse Néstor Pitana, acabou com a final da Copa do Mundo. Ele só ia pelo VAR e acabou. Ele não apitou nada. Não apitou coisa nenhuma. Uma coisa que o Eu achei que ele esculhambou com a final da Copa do Mundo. Uma coisa que o Sandro Meirahit estava falando... Começou o jogo, já estava 2-0 para a França, e aquela esculhambação... Uma coisa que o Sandro falou e que ele disse, olha, isso irrita muito quem está assistindo o jogo. Ele disse, tem muitos lances que o bandeirinha vê que o jogador está impedido, fala no comunicador pro árbitro que o jogador está impedido, mas deixa a jogada ir até o fim. Lances claros que o protocolo não exige que ele deixe. Só que os bandeirinhas, eles estão omissos hoje em dia. Mas aí o que se diz... Aí entra o que o Bagé disse. Eles estão se anulando, eles têm uma bengala do tamanho de um bolo. Hoje não precisa ter bandeirinha na Série A. Mas tem uma orientação a orientação é quando tem dúvida. Eles estão deixando o lance que o jogador está 3 metros. Vai saber quando tem dúvida. Agora o Trellis. Deixaram o cara comemorar o gol. Eles estavam quilômetros. O gol do Atlético Paranaense. O lance do Daronco, que o cara andou 1 metro quase com a bola lá. Mas como é que ele não viu? A bandeira dele não viu, cara? O cara ficou com os pés na risca da área e as mãos aqui, para pegar a bola. Sim, o goleiro do Flamengo. E ali por que o VAR não entrou? Porque ali não é lance para vermelho, na opinião do VAR. Porque o jogador do Atlético não tinha o domínio da bola. Por isso não é lance para expulsão. Grêmio visita o Bahia amanhã, 7h15 da noite, na Arena Fonte Nova. Vamos falar muito sobre isso ainda. Tricolor precisa vencer para avançar na Copa do Brasil. Pênaltis se houver empate. Tardelli e Luan devem ficar na reserva mais uma vez. Alisson pode perder o lugar no time para PP entrar. E aí? Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Alisson ou PP e Jean-Pierre, Everton e André, seguindo no time. Direção analisa a possibilidade de contratar outro centroavante. No Inter, Colorado recebe o Palmeiras amanhã, 9h30 da noite no Beira-Rio. Não há mais ingressos, à exceção de camarotes da Bril. Colorado precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para classificar no tempo normal. Qualquer diferença de 1 gol, não tem mais gol qualificado, pênaltis. O treinamento de hoje teve trabalho de cobrança de penalidades máximas. A equipe amanhã deve ter D'Alessandro, vai ter D'Alessandro como titular. E a tendência é que Patrick atue no tripé de volantes com Nonato na reserva. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Guerreiro. Fica a pergunta para responder depois o Bagé aqui, também o doutor Elvio Henrickson, sobre André no time do Grêmio e Patrick no time do Internacional. Já voltamos. Não, achei que ia falar. Só os 4 jogos amanhã, né? Os 4 jogos da volta. E quem passar de Grêmio e Bahia pega Atlético Paranaense ou Flamengo, também foi empate, quer dizer, entre os 4 há quase um equilíbrio, só que o jogo decisivo do Flamengo é em casa e o do Grêmio é fora. Então, o pequeno, que é o caso do Bahia, menor, não pequeno, né? O Bahia teve uma micro vantagem sobre o Grêmio nesse quesito e o Flamengo tem uma micro vantagem sobre o Atlético Paranaense nesse quesito aí. E aí é o grande contra o médio. E o Internacional decide em casa contra o Palmeiras tem a vantagem do resultado. Começa classificado. E no outro jogo, o Cruzeiro já está classificado, né? 3-0, o Atlético não vai reverter. 7h15 é o Clássico Mineiro e também o jogo Bahia e Grêmio. E às 9h30, Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo e Atlético porque é no Rio, Inter e Palmeiras. Já voltamos. Com o nosso Cadeira Cativa, ficou uma questão para o Bagé, para o Dr. Elvio, para o Maurício também.
o Internacional com Patrick e o Grêmio com André, em princípio. Bagé. Olha, eu penso o seguinte, que eu não vejo toda essa desgraça que todo mundo vê no André. E também não vi esse jogo tão ruim que diz que ele fez contra o último jogo que ele jogou. É que tem Luan e Tardelli na reserva, né? É, exatamente. Só que o Luan é o seguinte, o Luan tem entrado e também não, parece que é um jogador diferente do que ele era antes, de quando ele começou no Grêmio. Não sei o que está acontecendo com ele. Não sei se ele está passando por algum problema pessoal ou um problema de não se cuidar. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas o Luan parece um jogador que perdeu as forças, sabe? Tu olha ele, parece que ele tem 40 anos. E não era o Luan que a gente conhecia, o Luan que foi o melhor da América. E quanto ao Patrick, não é que eu seja contra o Patrick, eu até acho que o Patrick pode jogar no time do Inter, mas não no posicionamento que ele está jogando. Eu penso que o Inter tem que ter um jogador de articulação, se puder ter 2, melhor ainda. E eu penso que o Nonato ele tem uma qualidade de passe muito melhor, muito qualificado o passe do Nonato. O Nonato tem desenvoltura com a bola, só que o Nonato, eu sei por que o Odair tirou ele. Quando o volante lá, o do Felipe Melo, deu a chegada nele lá, ele se borrou. Ele se borrou no jogo. Então aí ele tirou. A gente sente isso aí quando o jogador se sentiu intimidado dentro de campo. Inclusive saiu ele para entrar o D'Alessandro. Para entrar o D'Alessandro, entendeu? Então eu penso que... Só que eu esperava assim, eu acho que o Wellington, aquele lá, eu acho ele mais jogador que o Paredes, saca? Eu também. Wellington Silva? Eu acho mas não tem parâmetro de comparação. Ele jogou bem contra o Atlético. Eu vejo o Paredes, aquele cara, um cumpridor de função, sabe? Ataca, tem muita saúde, volta, sabe? Coisa que o Wellington não. O Wellington, aquele lá é um jogador mais agudo. Ele pega a bola, ele tipo o Everton para jogar, ele vai dentro dos caras, entendeu? O Paredes não dá para entender, porque quando jogam os reservas do Inter, ele também não começa a partida. Ele é o reserva do reserva, né? Ele é o reserva do reserva, mas é quem entra no titular quando precisa. Às vezes vira mais titular do que o D'Alessandro. Doutor Elvio. Te mandaram um abraço lá, chegando em Salvador, lá os nossos conselheiros aí, o Caco Osterman e o Décio Demarque, que estão chegando lá para o jogo. Vocês estão tomando conta do Grêmio, né? O Grêmio acho, está tomando conta. O Rec, que a questão André, bom, o Viseu se machucou, não tem nesse momento a opção, né, de optar, né, entre um centroavante ou outro. Né? Mas a questão de se fosse buscar uma contratação hoje, nesse momento, eu chamo a atenção para a primeira volância, que eu tenho batido nisso, porque o primeiro volante ele tem a função de cobrir a zaga e também de cabecear, ajudar a tirar dentro da área. E o Grêmio tem tomado muito gol de cabeça, né, com jogadas aéreas. Então, eu acho que a questão hoje, o Michel ainda machucado, vai demorar um tempo para voltar, sem reserva específico da primeira volância. Né? E o Rômulo é insuficiente. E o Rômulo, eu discuto, eu acho que ele tem mais uma característica para segundo volante do que para primeiro volante, né? Em termos de característica. Né? Porque precisa, não deu certo. Mas assim, mesmo que ele estivesse jogando bem, me parece que ele é um jogador mais para segundo do que para primeiro volante. Eu daria prioridade, se fosse buscar algum reforço de contratação, para um primeiro volante. Eu daria essa prioridade. E a questão do André, que a gente falava, ou qualquer outro centroavante, o próprio esquema do Grêmio, ele não é um esquema que beneficia. Às vezes o centroavante ele vai morrer de fome, porque o esquema não é o do centroavante, é aquele que fica esperando, né, a questão da bola chegar. Em relação à questão do Patrick, é aquilo que a gente falava antes, que o Internacional, se perde o D'Alessandro, não tem um reserva que consiga fazer a função de articulador. Né? Então, e o Sarrafiori não tem essa função, no meu modo de ver, talvez tenham trazido ele para isso, para essa finalidade, mas não tem essa função. Então, o Internacional, sem o D'Alessandro, se ressente da questão da armação. Né? O clube vai ter que buscar uma solução para isso, né? Então, e eu penso que o Roger, para o jogo de amanhã, ele é um treinador que fez aquela questão do Grêmio, é o pai, né, da questão do time propositivo, jogar para frente, mas hoje ele já abandonou isso. Hoje ele já joga mais reativo, joga com uma marcação apoiada, né, e explora muito a questão da diária, né. Então, o estádio lotado, lá também não tem mais ingresso, vai ser uma pressão muito grande. Mas eu acredito que o Grêmio, a exemplo da partida que fez lá no Paraguai, que teve que buscar o resultado,
e fora buscou o resultado, eu acredito que seja possível, A né? reserva técnica do Grêmio, Tardelli, Luan e PP ou Alisson sobram do time do Grêmio. Se eu sou o Roger, não, eu não durmo. Mas o Tardelli não está sendo reserva Tá, técnica. mas de uma hora para outra ele volta a ser Tardelli. Para o técnico adversário, ele é o Tardelli. Para o PP na reserva, ou o André. Para mim, ele não está querendo jogar. Luan. Cara. Não, o futebol dele ficou na alfândega. Então, Não chegou Tá indo ainda. embora, cara. O Pode ter certeza. PP, na função do Alisson, eu tenho receio de não ter um poder de marcação tão grande ali na composição do meio de campo. Tá jogando, né? É que o PP Tá deu jogando. certo naquela função contra o Vasco, que estava com 1-0 se defendendo. Mas aí pode dar certo contra o Bahia, que vai jogar. O Bahia joga sempre igual. acha que o Joga Bahia- com 3 volantes. Mas o Bahia vai jogar se defendendo em casa contra o Grêmio. Ah, mas não vai se abrir, não. Não vai se abrir. Não se abriu mais. contra o Grêmio 2 vezes, não se abriu contra o Inter, não se abriu contra o Santos. Mas Rec não foi uma opção do Renato para começar o jogo. Ele bota o PP naquela função quando ele vê que já está com 1-0 contra. O Roger é um grande treinador. Ah, é um jogador, é um treinador que tem um futuro muito grande, muito promissor. A hora que ele tomar conta realmente do vestiário, ele vai se tornar um grande treinador. Mas isso é uma questão de... Vai levar algum tempo do Roger ser respeitado como ele deve ser respeitado dentro do vestiário. Em relação ao Patrick, eu não discordo da opção do Odair por um simples motivo. Em Porto Alegre, com 45 mil pessoas e tal, o Patrick vai ter que dar resposta rápida. Senão, aos 30 minutos tem que trocar. Se não der resposta rápida, 40 minutos, mesmo que o Patrick fique bravo. Mesmo que o Patrick fique bravo, porque ele é meio beiçudinho. Tem 3 jogadores que podem desequilibrar amanhã no Inter, ele tem que desequilibrar. Nico, D'Alessandro e o Paulo. Paulo Guerreiro. E o Patrick não? O Patrick é um jogador, como ele diz, um Kinder Ovo. É um volante que joga, né, o tipo de jogo que chama o jogo apoiado, saca? Que ele gosta de dar uma bola lá e receber, dar uma bola lá e receber, é o que ele faz, só o que ele sabe fazer. Não é um cara que finaliza, não é um cara que tem passe, de Passe botar uma longo. bola dentro da área, não tem passe longo nem curto, né? Ele é um jogador que ele em determinado momento ele corre com a bola e em alguns determinados momentos ele joga a bola porque está mais próximo dele. Ele mal e mal faz uma tabela, alguma coisa. Exatamente, mas é um jogador de força, né? Um cavalo de forte. Muita força no jogador. O Edu Silva, de Gravataí, estava perguntando sobre a hipótese de Patrick atuar na lateral com Nonato, Edenilson e D'Alessandro no time. E eu gostaria de... Mas não é a característica do Odair tirar o Wendel, que é o lateral de origem, para Vai queimar o cara de vez, né? É. Vai queimar ele de vez. Eu até estava conversando com o Rodrigo Caetano um dia e eu disse para ele, cara, eu botaria esse Patrick na lateral esquerda. Ele é um cara muito forte, cara. Ele marca pra caramba. É lateral, tu precisa de cara que marca. ele foi lateral, E né? que tenha força, sabe? Que vá pra frente. Eu vejo o Wendel muito inseguro. Eu também. E eu vejo aquele outro lateral direito que pra mim é melhor do que o Zeca. O Bruno. Pra mim é melhor que o Zeca. Ele é mais lateral Mais do lateral que que o Zeca. O Zeca veio pra cá e se amedrontou de vez, né, cara? Tá com insegurança total. E o Bruno, pra mim, falta de jogo. Eu acho que se desse uma sequência maior de jogo pra ele, mas quando deu uma sequência ele se machuca. né, ele cara? tem histórico de lesões, né? Então é complicado. O Bevilacqua de Juí tá mandando um abraço pro Bagé aqui. Esse é um grande amigo. Peço até desculpa pra ele por não ter ligado Bevilacqua mais pra lá ele. de Juiz? É meu da amigo direção. também. Gente fina pra caramba. Ele é, Tá sempre na audiência. ele é de Catuípe. Um cara preocupado com os amigos, tá Isso. sempre mandando abraço pra Parceirão, gente. um baita de um Obrigado, cara. Bevilacqua. Um abraço que legal. pra ele e pra família E a tua toda esposa lá. não tá vendo lá em Assunção? É contigo. Então um abraço pra dona Ana. Dona Ana. Muito obrigado Beijo, pelo carinho aí e parabéns pelo marido aí, que é gente finíssima. Outra coisa, vem aí, eu sei que hoje não é o melhor dia para falar, mas uma chapa de oposição no Inter que vai ser uma coletânea, assim, uma catada geral. Não está satisfeito? Não está satisfeito? Vem para cá, para enfrentar o Inter Grande que está no comando há 17 anos no Internacional. É mole? Valeu, doutor. Obrigado, doutor. Valeu, obrigado, Ronaldo do Bagé. Eu agradeço. Tomando seu chimarrão. Parabéns pela decisão de morar na praia. Valeu, Maurício. Amanhã tem mais. Pessoal de Capão, né? Um abraço, pessoal de Capão. Como é o nome? O clube Capão, o presidente o Ricardo e o Adriano Chuva. Adriano Chuva. Grande Adriano.